Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexandre e esse é o canal Investing Holder. Hoje iremos tratar sobre um assunto muito importante. Falaremos sobre a quantidade ideal de ativos, de ações para uma carteira de longo prazo. É uma pergunta que eu recebo constantemente, um questionamento até comum. E eu recebi essa pergunta lá no Instagram da Pamela. Uma dúvida que sempre tive é: quantas ações devo ter na minha carteira? Obrigado, Pamela, pelo teu questionamento. Vamos aqui destrinchar esse tema e chegar à resposta esperada. Quantos ativos devemos ter no portfólio para ter um melhor resultado? Então, esse aqui é o nosso tema, mas antes eu quero pedir para você, tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Também já deixa o seu like para dar aquela força. Então, vamos com tudo para o nosso tema. Iremos aqui chegar ao resultado da quantidade ideal de ativos para se ter um melhor resultado. Então, quando falamos em quantidade de ativos de um portfólio, de uma carteira de investimentos, estamos falando de diversificação. E ao falar sobre esse tema, nada melhor que falar também sobre Harry Markowitz. É um economista que ganhou o prêmio Nobel falando sobre diversificação. É o autor da teoria moderna do portfólio. Então, Markowitz, inclusive, ele tem uma frase muito conhecida que é: o único almoço grátis é a diversificação. Sabemos que investir, principalmente em renda variável, não é fácil. E a diversificação é algo que está disponível, está ao alcance da nossa mão. Então podemos incluir ativos para se chegar a uma melhor composição, para assim diminuir o risco do nosso portfólio. E foi isso que Markowitz tratou no seu estudo. Ele fez uma carteira e foi adicionando ativos e chegou em uma carteira ideal. É uma carteira que tem a melhor relação de risco e retorno. E percebeu-se que ao adicionar ativos que são descorrelacionados, ou seja, que têm comportamento diferente, diminui o risco da carteira consideravelmente. E como sabemos, o investidor de longo prazo, ele tem que montar um portfólio que seja capaz de passar pelos ciclos do mercado. Então, muitas vezes, ciclos de baixa, onde vai ter um mercado de queda. E a sua carteira, ela tem que ser sólida, robusta, que ela possa ter um menor risco para passar por esse período. Então, o ideal aqui é buscar essa diversificação, buscar essa quantidade de ativo. Então, muitas vezes o investidor, antes de pensar na quantidade de ações, ele tem que pensar no desenho macro da sua carteira. Ele vai pensar em incluir ativos diferentes. Muitas vezes ele já vai ter ações, fundos imobiliários, incluir também ouro, fazer a dolarização desse portfólio, quem sabe um pouquinho de criptomoedas, para assim ter uma carteira que tem ativos que se comportam diferente e assim ter um melhor resultado, uma maximização e possibilidade de maiores retornos. Ao mesmo tempo, ele diminui o risco e tem uma carteira mais sólida. Mas quantos ativos ter na carteira? Especificamente falando de ações, quantas ações ter para se chegar num menor risco e uma possibilidade maior de ganhar, de ter um retorno maior? Para saber a quantidade de ativos, temos que entender que nós temos dois tipos de risco de mercado. Nós temos o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico é aquele risco de todo o sistema, de todo o mercado financeiro. Então, quando um ativo cai, a maioria dos ativos cai junto. E esse risco sistêmico, ele é não diversificável. Então, não adianta ficar incluindo ativos na carteira para tentar diminuir o risco sistêmico, porque é muito difícil ou é impossível a gente se livrar desse tipo de risco. Agora, no risco não sistêmico. O risco não sistêmico é o risco específico, é o risco do ativo em si. Então, muitas vezes quando olhamos para uma empresa, para um fundo, é um risco específico. E esse risco, ele é diversificável. A gente pode incluir vários ativos e assim diminuir o risco do portfólio, tudo bem? Tudo isso para se chegar ao gráfico que eu vou mostrar para vocês. Você já deve conhecer esse gráfico. Aqui nós temos uma relação da quantidade de ativos que está na linha horizontal com o risco
risco que está aqui na linha vertical. Percebam que a quantidade de ativos que eu vou aumentando no meu portfólio, eu vou diminuindo o risco. Percebam a curva, a linha em cor amarela. Então, quando eu vou aumentando, eu vou adicionando ativos ao meu portfólio, a curva ela vai caindo, ou seja, vai diminuindo o risco. Mas aqui só consigo diminuir o risco não sistêmico, o risco não sistemático, que é aquele risco específico. Já o risco sistemático, o risco sistêmico, não tem como diminuí-lo. Então, a gente aqui fica impossibilitado de diminuir o risco sistêmico. E qual é a conclusão que a gente chega desse gráfico? A gente chega que ao adicionar ativos, a gente diminui o risco da carteira. E passando aqui de 12, 15 ativos descorrelacionados, a gente tem um menor risco de portfólio. Então, ao meu ver, qual é a quantidade ideal de ações para uma carteira? Tendo de 12, 15 até 20 ativos bem diversificados, ativos que têm comportamento diferente, a gente pode ter um melhor desempenho de carteira, maximizando a possibilidade de retorno sem ter uma carteira pulverizada e da mesma forma também diminuindo o seu risco. Então aqui a gente pode ter também uma carteira mais sólida tendo essa quantidade de ativos. Mas lembrando, os ativos eles têm que ter comportamento diferente. Muitas vezes a gente tem que olhar para eles e verificar como eles se comportam. Então, não adianta eu colocar um monte de ativo do mesmo setor, colocar ativos que têm o mesmo comportamento. Eu não estou diversificando, na verdade estamos pulverizando. Então, a pulverização muitas vezes não tem a ver com a quantidade de ativos, e sim como aqueles ativos eles se comportam. Se comportam da mesma forma, podemos estar sim pulverizando a carteira. Vamos pegar alguns exemplos aqui de comportamento de ativos. Eu vou pegar duas ações que têm comportamentos totalmente diferentes diante de um cenário de risco. Vamos pegar um cenário de risco onde o preço do petróleo, o preço da commodity, ele sobe, que acontece com alguns setores. Vamos pegar aqui o setor de aviação, por exemplo. A empresa Azul. O preço das ações da Azul vai cair no mercado diante do aumento do preço do petróleo. Então, para diminuir o risco de ter essa ação no meu portfólio, eu posso incluir uma ação que depende do preço do petróleo, que é as ações da Petrobras, por exemplo. Então, tendo as duas ações no meu portfólio, eu posso ter uma diminuição do risco. Enquanto uma, diante de um cenário, vai ter o preço, vai cair, a outra vai subir. Tudo bem? Então, aqui a gente pode entender como funciona essa inclusão de ativos para ter ativos descorrelacionados. Vamos fazer outro exemplo? Imagine as empresas do setor farmacêutico. Os custos das empresas farmacêuticas está muito atrelada ao preço do dólar. Então, quando a gente tem um cenário de aumento do preço do dólar, um cenário de risco, as empresas farmacêuticas podem ter uma piora no seu resultado, consequentemente, uma diminuição do preço dos seus ativos no mercado. E para fazer uma boa diversificação nesse sentido, eu posso incluir empresas que têm a receita em dólar. O aumento do preço do dólar no mercado, a gente piora esse aspecto aqui das empresas farmacêuticas e de outra forma a gente tem uma melhora em outras empresas, como por exemplo a Vale. As ações da Vale teriam uma valorização diante de um cenário de aumento do dólar. Então percebam que ao adicionar ativo, entender como eles funcionam, eu posso sim fazer uma diversificação inteligente e assim maximizar a possibilidade de resultado, de retorno para a minha carteira e ao mesmo tempo diminuir o seu risco e assim sobreviver no mercado e ter uma carteira para 10, 15, 20 anos de uma forma bem tranquila. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like e também, se chegou aqui pela primeira vez, se inscreva que todas as semanas temos vídeos falando sobre investimento. Também compartilhe o vídeo com um amigo no grupo da família. Tudo bem? Vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais! Valeu!